Meus cumprimentos a cada um de vocês pelo acompanhamento e pela consideração de estar acompanhando essa série, O Cientista Espiritual André Luiz. Essa série eu já disse que eu falo sobre ela porque o André Luiz ele trouxe centenas e centenas de informações espirituais muito avançado para o mundo acadêmico científico. Eu não tenho dúvida nenhuma que dentro de 30, 40 anos, aí no máximo, os cientistas dessa área de biologia vão debruçar sobre os trabalhos do André Luiz e ficarão impressionados com a quantidade de informações científicas que esse homem trouxe. Como estou no livro Evolução em Dois Mundos, eu falei que até a formação do cérebro ali do início, depois eu vou parar e entrar em outros livros e vou voltar depois com esse livro, porque Evolução em Dois Mundos, pela editora Feber, que foi editado esse livro, tem muitas informações que vale a pena você ler até para fazer suas reflexões. Olha o que é que o André Luiz ainda está na continuação da formação do cérebro, o que é que o André Luiz está dando de informações para nós. Olha o que ele diz nesse livro. Ele diz assim, nós começamos a falar da evolução do cérebro, ele diz assim, que ele está chamando zoólogos respeitáveis, são pessoas que trabalham com o estudo dos animais, respeitáveis, considera o mencionado aparelho, glândula pineal, como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se por fluxo energético de sensações sutis para a tradução. Tradução e seleção dos estados mentais diversos no mecanismo de reflexão do pensamento, da meditação, do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais os espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência, da religião, da cultura, da arte, na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Ele está falando, neste capítulo, sobre a importância dessa formação da glândula pineal, que a maioria dos que estudavam a zoologia considerava aquilo como não levava em conta essa ideia. Ele pensava como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Era assim que pensava. E André Luiz vai dar uma informação, ele vai trazer as informações sobre glândula pineal em alguns livros dele. Tem alguns livros que ele vai falar sobre a glândula pineal pela importância, porque ele coloca a glândula pineal como a glândula mais importante do corpo humano. Olha como é que ele vai colocar, que até então a ciência só colocava a hipófise como a glândula mais importante, como se ela comandasse, mas ele diz que a glândula pineal vai ter uma influência muito grande sobre ela. E ele chama a atenção que essa glândula pineal é responsável por esses pensamentos, pela meditação. É a glândula pineal que vai fazer essa ligação com os espíritos mais evoluídos ou com espíritos mais atrasados, com o espírito. É na glândula pineal que vai ser o ponto de união do fenômeno mediúnico. Ele está chamando a atenção disso. Ele vai dizer nas obras dele que a glândula pineal, no momento da mediunidade, ela toma um tamanho, ela fica como se fosse uma flor de lótus. Ela fica estudada. E essa glândula é que vai ser o ponto de encontro entre um espírito, quando vai se comunicar com o outro, aqui entre o espírito desencarnado e o encarnado, o ponto de encontro vai ser essa glândula pineal. Essa glândula pineal que vai usar
o centro de força coronário para chegar até o corpo. Então, você imagine quando alguém está psicografando, fazendo, ele está só, a glândula pineal está trabalhando. Quando ele está tendo vidência ou audiência, ele está vendo, ouvindo, ele tem a glândula pineal. Mas ele, quando está no estado também de grande discernimento, às vezes, para a arte, para a cultura, ele está sofrendo a influência da glândula pineal. O jeito pensa que grandes artistas, o artista, a glândula pineal tem uma ação muito grande sobre ele. Então, ele está trazendo uma informação que é desconhecida ainda do mundo acadêmico, apesar de já ter trabalhos chamando a atenção da glândula pineal. A glândula pineal dando informações que a ciência hoje começa a confirmar. Mas o André Luiz deu uma série de informações que ainda a ciência oficial não trabalha com essa, sobre inclusive essa da mediunidade. Então, essa glândula pineal é muito importante nesse fenômeno mediúnico, que ele vai falar em alguns livros como é que esse trabalho é feito. E aqui no nosso meio nós temos um grande pesquisador que trabalha com glândula pineal, que é o Sérgio Felipe. Vocês vão encontrar nos trabalhos Sérgio Felipe de Oliveira vários trabalhos sobre glândula pineal, inclusive que ele defendeu mestrados nesse trabalho de glândula pineal. Mas você vai encontrar também trabalhos muito importantes de glândula pineal com a Ivênia Santos, trabalhando sobretudo na parte dos animais, falando sobre a glândula pineal. E nós temos aí o Décio Iandoli Júnior, que também tem bastante trabalho sobre glândula pineal. Ele vai fazendo bastante colocações. Mas a glândula pineal nós vamos discutir muito, porque tem muitos outros livros. É um capítulo imenso sobre essa glândula pineal, mas ele está dando uma importância nessa formação do cérebro. Por isso que eu estou dizendo, ó, ele está chamando a atenção dessa glândula pineal como uma das coisas mais importantes na formação do cérebro, essa glândula pineal, que é uma glândula pequena, mas de uma responsabilidade imensa. Inclusive, o Décio que chama a atenção que essa glândula, os 3 folhetos embrionários, tem nessa glândula, o único órgão humano que tem os 3 folhetos embrionários da embriologia. Ela é muito importante e o André Luiz abre um leque imenso para que o mundo acadêmico venha estudar essa glândula com outro olhar diferente, porque ela é a glândula da dualidade espírito-matéria. Olha a importância dessa glândula em termo do... Quando a informação vem do mundo espiritual para o corpo físico, a glândula pineal é um dos caminhos. E a glândula pineal tem cristais, e as células nossas têm cristais. Então, é como se houvesse um processo de ressonância que é bem estudado na física. A glândula pineal é um dos responsáveis por esse processo de ressonância espiritual para as células nossas. Olha, o capítulo é imenso, tem muito assunto e nós vamos ainda falar muito sobre a glândula pineal. Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro sobre essa série. André Luiz, o cientista espiritual.